Boa noite a todos e todas lindos, maravilhosos. Bem-vindos à nossa live 22. Isso mesmo, já estamos na live 22, cada vez mais próximo, cada vez mais pertinho do grande dia. E aí, como é que tá? Como é que tá a preparação? Estão acompanhando aí as lives? Tá? Eu sei que vai ter gente aí que vai poder assistir só depois, porque tá trabalhando, porque tá estudando, tá fazendo outras coisas nesse horário, que vai conseguir, vai arrumar um tempinho, tá encaixando Oxumanas para poder tá revisando. 22 encontros, é isso mesmo, 22 encontros. Quantas horas de live a gente já não tá aqui, ó, passando conhecimento para vocês constantemente. Olha só, lembra do Cine Oxumanas? Cine Oxumanas vai acontecer. E assim, cara, a gente tá preparando muita coisa, mas muita coisa mesmo, tá? Então a gente tá preparando com muito carinho, com muito amor, para poder receber todos vocês que vão participar do Cine Oxumanas. Lembrando que as vagas são limitadíssimas. Infelizmente, a gente não vai poder fazer como a gente fez no ano passado, que encaixou, foi encaixando a galera, tá? Então se liga, não perde tempo, vagas limitadas, tá? Professora, vai ter sorteio de mais pulseira nas lives? Vamos ver, vamos analisar o processo, né? Eu sou mais assim, né? Mas não, tá? A gente vai sim fazer alguns sorteios durante as próximas lives para poder tá dando sim oportunidade aí para outras pessoas estarem ganhando. Pedro Almeida ganhou na última live, então ó, vamos lá. O João fez aquele sorteio louco dele, né? Mas deu tudo certo. Acho que só ele tem aquele dado. Então olha só, o tema de hoje eu escolhi a China. Por que a China, professora? Sempre que eu coloco caixinha de pergunta nas redes sociais, né? No Instagram especificamente, sempre tem geopolítica em relação à dúvida, né? Eu abri uma caixinha de perguntas há algumas semanas, acho que faz uma semana mais ou menos, na penúltima live, né? Na live 20, eu falei que ia estar abrindo uma caixinha de perguntas e a maioria das respostas foi relacionado à questão da geopolítica. Então, a dúvida que acaba aí sendo uma maioria, né? Acaba atingida, muita gente acaba se angustiando por conta da geopolítica e também as questões, as características físicas. Lembrando que lá no radar, naquele evento de 3 dias, a gente falou sobre os principais pontos que caem, né? A gente fez literalmente aquele radar, aquela vasculhada em relação aos assuntos que vem caindo com mais frequência nos últimos anos, não só no Enem, mas também nos outros vestibulares, mas principalmente no Enem, tá? E a China seria, sim, dentro da geopolítica, um tema, um território que vem sendo discutido. Inclusive, as questões de hoje são questões super atuais, são questões de 2022, 2021, 2022. Então, eu quero que você tenha muita atenção em alguns pontos. Lembrando que eu vou fazer toda uma viagem muito louca em relação a algumas questões, mas sempre naquela mesma dinâmica, naquela mesma lógica da gente tá analisando as alternativas e você ir conseguindo identificar os erros aí para poder você aprender, de fato, a encontrar a alternativa, a resposta, né, que melhor condiz com o que está sendo abordado na questão. Não adianta querer decorar geopolítica, tá? Tem que ler, tem que se informar, tem que ir atrás, tá? De conhecimento relacionado a isso, tem que estar bem atualizado. Então, se você não tem o hábito de estar lendo, tá procurando notícia, de estar viajando aí nas páginas de informações, passe a ter isso, porque isso pode ajudar em muito, principalmente desses últimos 6 meses, são importantíssimos, ok?
Então o tema de hoje é a China. Professora, tem mágica, tem segredo em relação à geopolítica? Não tem segredo, eu sei que é muito complexo, eu sei que você estudar assim tudo no contexto global é muito complicado, né? Mas eu vou tentar sempre filtrar os principais temas, tá? E principalmente, repito, os assuntos que mais vêm sendo cobrados, né? Os assuntos que vêm sendo cobrados assim e mais questões, né? Não, nem sempre diretamente, tá? Muitas vezes as questões vão abordar textos jornalísticos, né? Vão buscar textos jornalísticos que vão brincar com os temas que eu vou estar tratando aí até a semana do Enem. Então, olha só, até a última semana de outubro a gente tá aqui. Até a última semana de outubro. Então, fica ligado, porque a gente tá te acompanhando, vai ter muita coisa boa daqui para lá também, ok? Até a data vai ter muita coisa boa. Então vamos deixar de conversa, vamos aí para as questões. Espero que você esteja aí conseguindo visualizar as questões. Tudo ok, tudo ok. Estão conseguindo ver bem. Olha só, cara, João Lopes com cara de bravo, né, cara? Relaxa, cara. Relaxa. E essa maravilhosa, né? Autoestima, ó, lá em cima. Esquece. Acho que é a convivência com o João Lopes, viu? Olha só, primeira questão traz o seguinte. Assinala a opção correta que explique as causas e repercussões desse conflito. Que conflito é esse? Taiwan. Sim, Taiwan. Professora, Taiwan vem caindo nos últimos anos, 2021 e 2022, quando a gente pesquisa a China, faz um apanhado em relação às questões que caíram nesses últimos 2 anos, sempre tem alguma questão relacionando a China e Taiwan. Por quê? Olha só, deixa eu contar uma historinha assim, bem rápida, para deixar bem contextualizada essa questão. Vou partir logo da Guerra Fria, para poder ficar mais simplificado, para você entender um pouco disso. Durante a Guerra Fria, a gente teve uma divisão em relação à China, tá? Então, a República Popular da China, a parte continental, ela acabou apoiando a União Soviética, tá? Acabou apoiando aí, acabou se aliando a URSS, ok? Entende isso? Enquanto a China nacionalista, ou Taiwan, a parte insular, acabou apoiando os Estados Unidos. O cachorrado aqui já se empolga. Acabou apoiando os Estados Unidos. Então, ou seja, elas representavam aí os dois lados da Guerra Fria. Capitalismo, socialismo. Ok? E a consequência disso é que, até hoje, após a China e popular se aliar à União Soviética, até a década de 60, né? E depois seguiu aí seu rumo, seguiu seu caminho. Então, desde então, a China acaba tendo, a China continental acaba tendo muitos conflitos em relação ao território de Taiwan, né, esse território insular, que acabou recebendo esse apoio, né, absurdamente expressivo dos Estados Unidos. Professora, mas espera aí, por que os Estados Unidos têm tanto interesse em relação a Taiwan? Olha só, produções tecnológicas, principalmente as produções tecnológicas. Então, hoje Taiwan se destaca muito em relação à tecnologia. Então, assim, uma disputa entre China e Taiwan é basicamente a gente tendo uma disputa entre Pequim e Washington. Então, tende a se evitar ao máximo
desse conflito direto. Então, a China não reconhece a autonomia de Taiwan de jeito nenhum, de forma alguma. Pelo contrário, a China tem Taiwan como um território rebelde, justamente por conta dessa resistência em se reintegrar à China continental. Aí a questão traz assim, letra A, aliás, a afirmativa já traz assim na letra A. A ilha de Taiwan é um país independente e amplamente reconhecido pela comunidade internacional. Não é reconhecido pela comunidade internacional, justamente porque vários países, a maioria dos países, tá, principalmente os países mais desenvolvidos, tem um receio de entrar em conflito tão direto com o território chinês, tão direto com a China, tá, com a China continental. Então, meio que Taiwan fica ali naquela posição de lutando por a sua independência. Os países desenvolvidos continuam lucrando com esse afastamento de Taiwan insular, né, da China insular, com a China continental, mas não apoiam diretamente essa independência, esse território autônomo, ok? Não apoia. Letra B. A República Popular da China não reconhece a independência de Taiwan, assim como a maior parte da comunidade internacional, e reivindica seu território como parte integrante da China continental. Perfeito, é a nossa resposta. Então, a República Popular da China não reconhece a independência de Taiwan. Então, na letra A, quando coloca que toda a comunidade internacional reconhece, é como se a China também estivesse reconhecendo. Isso não acontece, ok? Professor, isso pode cair na minha prova? Pode cair algum texto sobre. Assim como pode cair relacionado principalmente ao poder da China, né? Como a China vem crescendo economicamente. No Enem passado, eu falei muito sobre fuga de cérebros, falei sobre a questão tecnológica, falei sobre o meu técnico científico informacional, falei em relação à China, e eu falava muito o seguinte, que pesquisas apontam, né, isso, pesquisas divulgadas no ano passado, apontavam que se a China continuasse crescendo na proporção, que se a China continuar crescendo na proporção que vem crescendo, pode ultrapassar a economia aí dos Estados Unidos até 2050. Então, até 2050, a gente pode sim ter o território chinês se destacando, aí, a economia chinesa se destacando ainda mais, né, em nível internacional, já que hoje é uma das principais economias do mundo. Tá, professora, tem muito desenvolvimento econômico. Aliás, tem muito crescimento econômico. Tem desenvolvimento econômico também, aí já é outra coisa. Então, quando a gente fala em relação a crescimento econômico, a gente está falando da questão quantitativa. Tá acumulando muita riqueza. Mas quando a gente fala em relação ao desenvolvimento econômico, a gente está voltando mais para a questão qualitativa. Então, a população sofre, sim, privações das coisas básicas. Inclusive, algumas matérias, né, até matérias atuais, que denunciam situações de fome, situações de crianças estarem sendo... crianças que acabam sendo privadas, né, em relação à alimentação, em relação à coisa mais básica. Teve caso até de uma menina que passou durante anos comendo arroz. Ela só comia arroz. A alimentação dela era precisamente voltada para o arroz. Então, isso só mostra que a situação não é como a gente sempre gosta de analisar, né, através da economia. Então, tenham cuidado com isso, tá bom? Crescimento econômico é diferente de desenvolvimento econômico. Eu sei que você já está ligado nisso, porque eu já falei em outras situações, em outros momentos sobre isso. Então, se liga. Olha a segunda questão. Embora inegáveis os benefícios que ambas as economias têm auferido do intercâmbio comercial, o Brasil tem reiterado seu objetivo de desenvolver com a China uma relação comercial menos assimétrica. Os números revelam com clareza a assimetria. Perceba, os números revelam com clareza a assimetria. As exportações brasileiras de produtos básicos, especialmente soja, minério de ferro e petróleo, a gente já entra aí nas commodities, compõem
dependendo do ano, algo entre 75% e 80% da pauta, ao passo que as importações brasileiras consistem em aproximadamente 95% de produtos industrializados chineses. Olha como a coisa não bate, né? Ou seja, o Brasil compra bem mais da China do que vende para a China, que vão desde os mais variados bens de consumo até máquinas e equipamentos de alto valor. Uma ação estatal de longo prazo capaz de reduzir a assimetria na balança comercial brasileira, conforme exposto no texto, é o... Qual seria uma ação estatal para que o Brasil parasse de exportar tanta coisa ligada ao setor primário e passasse também a exportar bens, produtos com um alto grau tecnológico, né? Ou vou até exemplificar, que eu já falei sobre isso também. Quais são as medidas que poderiam ser adotadas no Brasil para que a gente conseguisse exportar produtos com um alto valor agregado? Professora, como assim alto valor agregado? Como assim um valor agregado elevado? Deixa eu fazer um comparativo aqui, até do que o próprio texto ele está abordando. Está colocando a soja, né? Então a soja em grãos, ela tem um valor. Essa soja transformada, essa soja, ela processada como suco, leite de soja, ela tem outro valor agregado. Então a gente tem in natura e transformado pela indústria. Claro que o valor agregado mais significativo vai ser exatamente o que foi transformado pela indústria. Então é como se o Brasil tivesse aqui e a China tivesse aqui. E a gente fica voltado para exportar muita coisa do setor primário e a gente acaba comprando muita coisa do setor secundário, da indústria, tá? Então é uma conta que não fecha. Então a gente acaba comprando mais do que vendendo. E isso acaba levando a um déficit na balança comercial. Ou seja, nossa balança comercial ela fica negativa, principalmente por conta do valor agregado, ok? Aí a gente tem aí, letra A, expansão do setor extrativista. O foco é justamente tentar fugir um pouco desse investimento, desse título, né, agroexportador. A ideia aqui no Brasil é que a gente venha a diversificar a economia, principalmente investindo no setor secundário, tá? Na indústria. Letra B, incremento da atividade agrícola. Perceba que letra A e letra B voltado para esse perfil agroexportador. C, diversificação da matriz energética. É importante sim diversificar a matriz energética, mas no caso do texto isso não vem sendo abordado, que a questão é uma ação estatal que acabe refletindo de forma direta nessa balança comercial. Letra D, fortalecimento da pesquisa científica. Perfeito. Isso já faz uma ponte com o vídeo que foi colocado aí, que a gente subiu no canal há poucos dias, denominado de fuga de cérebros. Fuga de cérebros. Cara, assiste esse vídeo. Assiste esse vídeo. Não deixa para ficar se lamentando depois, não. Ah, meu Deus do céu, se eu tivesse assistido, eu acho que eu teria acertado aquela questão. Assiste o vídeo, tá? Assiste o vídeo, teve dúvida, comenta, coloca a tua dúvida lá, que eu vou estar sim respondendo, ok? Então, resposta da segunda questão, letra D, D de docinho. Docinho, docinho, docinho. Terceira questão. Essa terceira questão não só coloquei de forma muito intencional, como também coloquei um mapa para poder exemplificar o texto. O texto é precisamente voltado para nova roda da seda. A nova roda da seda. A nova roda da seda. Olha só o que a questão ela tá tentando fazer você entender. Tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ver se tá tudo ok. Sossego. Então, ó,
Roda da Seda, ou BRI, tá? Pode chamar BRI, eu falo BRI. Foi oficialmente anunciada pelo presidente chinês Xi Jinping, deve ser isso aí, no ano de 2013, inspirada na antiga Rota da Seda, por onde os chineses transportavam mercadorias, inclusive o tecido que dá o nome à rota. Uma nova ideia de revitalizar esse caminho está em curso, ou seja, revitalizaram essa rota, que agora recebe o nome de a nova Roda da Seda. A BRI consiste em um vasto plano de integração econômica e de infraestrutura que engloba em torno de 65 países, compreendendo aproximadamente 62% da população global e 30% do PIB mundial. Apenas isso. Só pelo texto. Qual será que foi o foco central dessa proposta, né, da China de estar revitalizando, estar trazendo, né, novamente a ideia dessas rotas, né, de uma nova rota. A América Latina foi incluída nos planos recentemente. As projeções apontam para, olha só, 1,3 trilhão em investimentos. A gente não está falando de real não, tá? Então, olha só. Olha o quanto isso vai ser lucrativo. Se liga nesse mapa. O mapa eu coloquei aí total de propósito para você ter essa noção em relação ao que eu tô falando, né? Em relação à nova rota aí da seda, que também pode ser chamada aí de roda, né? Alguns colocam como roda, outros como rota da seda, enfim. Eu prefiro falar rota, né? Até porque roda fica uma coisa esquisita. Mas fica a critério de vocês. Eu acho que tem até um erro na questão aí. Em relação a essa pronúncia. Deixa eu ver como é que tá a galera aqui. Show. Então, ó, tem essa nova rota da seda, tá? Corrija aí no material que roda, e hoje que eu falo roda, a nova rota da seda. Corrige, professora, e se falar roda? Pode ser também, filho, você entendendo aí a parada é o que importa. Então se liga aí na nova rota da seda. Vê como essa dinâmica vem acontecendo. Perceba que a gente tem esses pontilhados em vermelho, eles representam exatamente essa nova rota, tá? Todos esses pontilhados aí se interligando. Tem um objetivo, né? Com essa interligação dessa nova rota da seda. Ai, meu Deus, eu falando roda aqui, digitando ali a questão. São os efeitos da madrugada, viu? São os efeitos da madrugada. E repetindo aqui, roda não, rota. Corta. Não dá pra cortar, né? Coisa ao vivo não dá pra cortar, não. Então, ó, após observar a imagem e ler o texto acima, assinale a afirmativa correta sobre a nova rota da seda. Letra A. A nova rota da seda pretende restabelecer o comércio de produtos tradicionais da economia. Pelo amor de Deus, que nada de tradicional, meu irmão. Pleno século XXI, ninguém está interessado em coisa tradicional, não. O objetivo da China aí é ampliar o quê? Essas comercializações, ampliar esse contato com os outros territórios em relação à circulação de mercadoria, tá? Questão comercial. Então, quanto mais coisas tecnológicas, quanto mais tecnologia, quanto mais matéria-prima, melhor. Letra B. A nova rota da seda pretende reconstruir uma histórica rota de transporte de produtos chineses por via terrestre. Sério, velho. Aí a gente tá vendo só via terrestre. Essa nova rota da seda foca só vias terrestres. E outra coisa, aí tem assim... através da construção de ferrovias e rodovias conectando um vasto território à China.
terceiro maior país do mundo. Pelo amor de Deus, né? Sério. Tu consegue encontrar mais erro nessa questão. Então, assim, aquele tipo de afirmativa que, sinceramente, não é pra marcar isso aí, não. Pelo amor de Deus, me mata de vergonha, não. Letra C, já basta a roda da seda aqui. Toda vez que eu ler isso aí, eu vou lembrar e eu vou horrível. Ai, meu Deus. Letra C. A nova rota da seda é uma estratégia do governo chinês para aumentar sua área de influência geopolítica e o crescimento do comércio de sua produção industrial com outros países de vários continentes, seja através de vias marítimas, seja através das vias terrestres. Então, foco em ampliar essas comercializações, para fazer com que, claro, a China ela consiga atingir aí um ranking ainda maior em relação à sua importância no comércio mundial, no comércio global. Fechado? Letra C, pelo amor de Deus, corrige esse roda, viu? Tira esse roda daí. Eu ainda coloquei a seguir, né? A rota, ainda deixei o negócio aqui bonitinho, correto? Ah, meu Deus do céu. Vamos que vamos. Texto para a próxima questão. Nossa última questão. Se liga nessa questão, que também é uma questão fresquinha, tá? O texto é antigão, mas a questão é fresca, viu? 2021, 2022. Se liga aí, que a gente não coloca questão aí de 80 mil anos, não. Eu ia dar um de João Lopes, né? Dar aquela futucada. Mas eu vou não. Eu tô tranquila. Hoje eu tô tranquila. Texto para a próxima questão. Nos países de formação colonial, a dimensão espacial adquire considerável potência na explicação de suas dinâmicas históricas, pois a colonização é em si mesma um processo de relação entre a sociedade e o espaço. A colonização envolve uma apropriação da terra, envolve uma sociedade que se expande e os espaços onde se realiza tal expansão, implicando a apropriação da terra e submissão das populações autóctones. Ô João Lopes. Vem cá, João Lopes. Essa pronúncia aqui, tu tá ligado que isso aqui é um trava... Eu fui ler essa palavra aqui. Como é, João Lopes? Autóctones? É isso aí. João Lopes, ele ri. Eu seleciono da questão, né? Não, pô, sou um cara sério, pô. Tá louco? Autóctones. Não é isso aí, João Lopes? Ai, meu Deus, tem palavra que é trava-língua, viu, na minha vida. Então, dessa vez foi certo. Dessa vez não teve roda, não. Defrontadas, tá? Então, olha só. Quarta questão. Em pleno século XXI, ainda é possível observar no mundo novas formas de colonização. Inclusive, João Lopes vai vir aí com colonialismo, né? Pra poder dar aquela fechada chop. Daquele jeito que vocês estão ligados que a gente sempre traz assim com muito amor, com muito carinho, ó. Com muito amor no coração. A leitura dos mapas e o conhecimento do contexto socioeconômico mundial permite afirmar que a leitura dos mapas, não especificamente de mapa que foi abordado na questão, tá? A leitura dos mapas que a gente pode fazer hoje e o conhecimento do contexto socioeconômico mundial permite afirmar que, letra A presença chinesa tornou-se em curto período de tempo hegemônica em inúmeros países africanos. E isso vem acontecendo sim. Professora, por que a China vem crescendo tanto em relação a esses países africanos? Olha só, a China ela vem mantendo relações aí com a África desde os anos 50, tá? Desde aí da Guerra Fria. Através do apoio, tá? Movimentos independentes, né? E mais tarde, acaba também investindo em construções de estradas, de ferrovias, de oleodutos, para chegar aos campos de petróleo e às minas de cobre. Então, peraí. O interesse da China no continente africano e vários países da África está relacionado ao quê? Está relacionado aí a um abastecimento do seu mercado interno, dos seus insumos.
Então não é à toa. Então quando a China investe em ferrovia, em hidrovia, no território africano, é com esse objetivo de facilitar que essa matéria-prima ela chegue mais rápido, principalmente ao território chinês e também a empresas, a capital que é investido em vários países do continente africano. Então, o mínimo que a China espera é que ocorra um retorno aí financeiro, né? Um retorno econômico para poder, de fato, valer a pena esses investimentos. Professor, esses investimentos são significativos? São bastante significativos. Bastante, tá? Mas lembra, não é porque é bonzinho, porque a China é gente boa, não. É porque vem crescendo e vem tentando aí engolir o mercado através das suas empresas, através das suas indústrias. Então, resposta correta, letra A. A de amor. A de amor. Olha só, teve dúvida? Teve dúvida? Comenta aí na live, tá? Comenta na live. Professora, eu tenho vergonha. Tô com dúvida, mas eu fico assim, meio tímido pra poder tá comentando. Cara, ninguém vai saber quem é tu. Ninguém vai... Eita, fulano, comenta, pergunta, não tem problema, tá? Vamos saber que é você, claro. Porque o Pedro Mena tá perguntando. Todo mundo sabe quem é o Pedro Mena, tá perguntando. A Catarina tá perguntando. Vai saber que a Catarina tá perguntando. Mas todo mundo aqui tá no processo de aprendizagem. Todo mundo aqui tá revisando. Ou tá aprendendo. Ou tá revendo. Tá aprendendo do mesmo jeito. Tá revisando. Tá vendo pela 10ª vez. Pela 20ª vez. Enfim. Todo mundo tá aqui em um processo de crescimento. Principalmente em relação a essas malícias, né, de estar analisando as alternativas. Porque na quarta eu não vou analisar as outras, porque não importa. Os erros são gritantes na letra B, na letra C, na letra D e também na letra E. Beleza? Fechado? Então lembra, o interesse da China aí na África também é voltado para a questão das minas de cobre, de urânio, tá? Que alimentam aí as revoluções industriais no território chinês e também em algumas áreas do continente africano, em empresas que acabam recebendo aí o capital direto da China. Fechado? E aí, tranquilo? Agora, já sabe quem é que vem, né? Deixa eu aqui, Já sabe quem é que vem agora, né? O enxamoso, o labafero, chamado John Lopes. Lembra do Cine? Não perde o Cine Chumanas, tá? Não perde. Cara, vai ser um evento lindo demais. Lindo demais. Tô me preparando aqui psicologicamente, porque vai ser muito emocionante. Vai ser muito massa. Beleza? Cada ajustezinho, cada coisinha eu fico... Ai, meu Deus do céu. Eu acho que eu vou chorar no dia. Mas, espero você lá. Não perde. Beleza? Cheiro. E até a nossa próxima aula. Professor, e a roda da seda? Esquece, tá bom? Esquece isso, pelo amor de Deus. Esquece isso. Dá um desconto pra professora. Rota! Vamos embora. Nosso Brasil.
Boa noite. Vocês estão belíssimos hoje. Mais do que os outros dias. E a beleza de vocês parece crescer assim, exponencialmente. Os observando desta maneira parece uma verdadeira dízima periódica de tanta beleza. Belos, 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 belos. Maravilhosos. Perfeitos. Boa noite! E aí, galera massa, beleza? Aqui quem vos fala é o professor João Lopes, professor de História, Filosofia, Sociologia e mais 14 disciplinas. Aqui do Oxumanas, cara. Gostou dessa minha versão mais sensual? Olha eu de volta com o meu casaco de QR Code, de vaquinha mococa, do que você quiser. Bom, gente, vamos lá. A tia Manu já conversou mole que só sobre Rota da Seda. E falou de seda. E não sei o que de seda. Eita, parece que é de humanas. Ah, meu Deus do céu. E de China. E que não sei o que. Peraí, deixa eu ajeitar meu óculos aqui, porque ele não tem um mês de comprado, mas eu já sentei nele hoje. A moça da ótica tentou dar um jeito aqui, mas ele tá meio troncho. Mas vai dar certo. Vamos falar do que interessa. Vamos falar de uma coisa mais interessante do que a China. Nós vamos falar de neocolonialismo. Logo falaremos também de China. Pessoal, já deve ter visto lá no título da nossa live. China e neocolonialismo. Tô ouvindo, viu? Tá vendo aí? Que ousadia o quê? Você se ligue, viu, bicho? Hein? Você se ligue, viu? E você fala aí dos sino-oxumanos. Não vai receber não, viu, no dia. Ah, meu Deus do céu. Quem paga tudo aqui nessa jossa sou eu, rapaz. Nessa... tá por fora. Tá o CEO do Oxumanas é o João Lopes. Todo mundo sabe disso. Quem é que manda aqui nessa bagaça? Tem uma postagem no Instagram que prova o contrário. A equipe. A equipe só tem... Suporte. Suporte. Ela é suporte. Galera, vamos para nossas questões de neocolonialismo. Gostaria de deixar claro para vocês algumas coisinhas. A primeira é que para entender neocolonialismo de maneira ampla e plena, você precisa fazer parte do Cine Oxumanas, cara. Mas gostaria de deixar claro para vocês que o neocolonialismo ele acontece no século XIX. Para entender muito bem o século XIX, você precisa ir ao Cine Oxumanas. E o século XIX, toda a sua importância do século, a importância do século XIX, quem é meu aluno sabe, eu digo isso direto, a importância do século XIX é porque ele vem depois do XVIII. Porque o século XVIII é um século extremamente importante. Mas se você quiser entender a importância do século XVIII, vai pro Cine Oxumanas, cara. Tô brincando, vou te contar aqui um pouquinho, o resto eu conto lá. Gente, o século XVIII ele é marcado pelo movimento iluminista, né? Um movimento intelectual, um movimento político, ideológico, intelectual, que desenvolve uma crítica aguçada em cima do antigo regime esse que estava em vigor enquanto os filósofos estavam escrevendo, né? Então, Rousseau, Montesquieu, Voltaire, Diderot, D'Alembert, Adam Smith, dentre outros, estudaram, analisaram, pensaram, refletiram e escreveram sobre o antigo regime, o absolutismo, o mercantilismo, o colonialismo, né? E desenvolveram críticas em cima disso que nós chamamos de antigo regime. Antigo regime porque é o regime que vem antes do nosso, porque esses iluministas, além de criticarem um regime vigente, eles também propuseram uma nova ordem, um novo regime. Regime esse que está em vigor até os dias de hoje, podemos dizer assim, tá?
Sob influência do movimento iluminista, nós temos uma separação entre Estado e governo, uma separação entre Estado e igreja, liberdade de expressão, liberdade individual, liberdade de propriedade privada, liberdade de mercado, uma defesa da propriedade privada, né? A gente precisa levar em consideração que existe uma valorização da ciência, da razão, para a solução de todos os problemas que o ser humano viesse a encontrar. O ser humano, então, é aquele que pergunta, mas também é aquele que responde. Aquele antropocentrismo tão forte lá no Renascimento é potencializado durante o movimento iluminista também, tá certo? Gostaria de deixar claro para vocês que o movimento iluminista, como eu já falei em outros momentos, é o pai da idade contemporânea. Assim como a mãe da idade contemporânea é a Revolução Industrial. Seja a Revolução Industrial, seja o movimento iluminista, século XVIII, século das luzes, tá? Menção aí ao conhecimento, né? Que é a luz que ilumina a escuridão da ignorância. Tá certo? Levando isso em consideração, gostaria de deixar claro para vocês que o século XVIII é sim marcado pela Revolução Industrial, é marcado sim pelo movimento iluminista. No século XIX, nós temos um avanço dos ideais iluministas, nós temos um avanço do liberalismo. No primeiro momento ali do século XIX, nós temos a Era Napoleônica, que vai expandir para os 4 cantos do continente europeu os ideais iluministas, né? A gente precisa entender que a Revolução Industrial entra em outro patamar no século XIX, e a segunda fase da Revolução Industrial, já teve live aqui sobre isso, a segunda fase da Revolução Industrial aprofundou, né, os estudos científicos, evoluiu então as técnicas produtivas, você teve um maior alcance dessas tecnologias, chegando aos 4 cantos do continente europeu, chegando no continente asiático através do Japão, chegando no continente americano através dos Estados Unidos, chegou aqui no Brasil também durante o período do Segundo Reinado, ciclo do café. Então, a gente entende tudo isso. Eu tenho certeza que você entende também. Pois bem, na medida em que você tem as potências europeias se modernizando, se industrializando, Inglaterra, primeiro, França napoleônica, segundo, Alemanha unificada de Otto von Bismarck, aquele que vai convocar a partilha da África, a Conferência de Berlim, Alemanha, pega a visão, tá? E a Itália também, que depois também se moderniza, se industrializa, né? A gente precisa entender que as potências europeias produzindo mais em menos tempo eles passam a ter uma maior necessidade de matéria-prima e mercado consumidor. A gente precisa entender que quem produz muito transforma muito, porque a produção industrial ela é uma transformação. Então você tem uma alta transformação, uma transformação da natureza, a transformação de matéria-prima. Se você vai fazer muita cadeira de madeira, você precisa de muita madeira. Se você produz muita cadeira de madeira, você precisa vender o diabo da cadeira de madeira, né? Então você precisa de matéria-prima para poder transformar, produzir. E você precisa então de pessoas que comprem aquilo que você produziu. Até porque tudo que é produzido dentro do capitalismo é posto para mercado, logo é uma mercadoria. Alright, babies? É exatamente isso. Pega a visão. Sendo assim, a gente vai perceber que isso vai gerar uma busca por matéria-prima e mercado consumidor na África e na Ásia, que eles julgavam continentes periféricos, tá? Nesse século XIX você tem uma visão extremamente eurocêntrica, né? É o contexto do darwinismo social, do evolucionismo social, né? Aquela concepção de missão civilizatória, o continente europeu querendo levar tecnologia e desenvolvimento para os 4 cantos do mundo, porque eles são bons, eles são bonzinhos. E nada. Eles querem dominar mercado, eles querem dominar a região, tá? O neocolonialismo, ao contrário do colonialismo, ele quer dominar mais mercado e menos terra. Terra não interessa, tá? Recursos naturais, matéria-prima para ser transformada, para produção. Então você tem empresas do epicentro do capitalismo se instalando nos continentes que eles chamavam de periféricos, tá?
se utilizando da matéria-prima da região, se utilizando da mão de obra da região, produzindo na região e vendendo para as pessoas da região. Como algumas indústrias da Coca-Cola aqui no Brasil que utilizam a nossa água, a nossa matéria-prima, a nossa mão de obra e vende coca para quem? Pra tu, besta, que toma coca. Ah, é pra tomar na coca mesmo. Tô dizendo a tu? Pois é. Então a gente precisa entender que esse processo de exploração é um processo que vai ser muito, como é que eu posso te dizer, camuflado, cara, de desenvolvimento. Eles vão fazer linhas férreas, vão fazer portos, vão construir escolas, vão abrir empresas, então vão gerar empregos, né? Olha que massa, levar desenvolvimento, tecnologia, mas tudo isso para extração de matéria-prima, produção de mercadoria, lucratividade, crescimento econômico. Para a região? Não, cara! Para a matriz, a região de origem. Então você precisa ter em mente que quando a gente fala do neocolonialismo, a gente está falando de um domínio econômico. E aí com as escolas a gente percebe que também tem um domínio cultural. Então você vai ter pessoas de uma determinada região, vamos pegar aí a Argélia, que é o exemplo que eu gosto de utilizar. Você tem a Argélia, domínio francês, a instalação de um porto, linha férrea, indústrias, tá? Mão de obra de lá da Argélia, argelinos então, trabalhando, tá? Ganhando um salário, tendo filhos, construindo casas, montando família, tendo bruguelinho, e aí bota o bruguelinho para estudar na escola francesa, aprender francês, estudar a história da França, sonhar em ser francês, aniversário de 15 anos na França. Olha aí que legal, os heróis franceses e os vilões da França. E comemora o quê? A Revolução Francesa. E aí você tem geração e geração crescendo, vendo o dominador como um pai, vendo o dominador como um top. Você sonha em ir morar no país que te explora, que te chicoteia. Não é assim? A gente vai ver, inclusive, que a base da seleção francesa é argelina. Pois bem, então a gente precisa entender que o neocolonialismo ele faz parte dessa estrutura aí que eu acabei de contar para ti, tá? Se você estiver assistindo essa live, eu quero que você diga aqui, tô entendendo porra nenhuma, tá ficando legal, entendeu? Pois é, cara, vamos lá, vamos para as questões. Cadê? Aqui. Mama África. Eita boba série. Tá, meu irmão. Ficou bonito. Não, meu irmão, tu é doido. As artes do Ucho, mano, não tem pra ninguém não, velho. Na moralzinha. Vamos lá. 3 décadas, de 1884 a 1914, levando em consideração que 1914 é o início da Primeira Guerra Mundial. Separam o século XIX, que terminou com a corrida dos países europeus para a África. Eita, Deus, cara. E com o surgimento dos movimentos de unificação nacional na Europa, unificação alemã e italiana, inclusive, né? No século XX, que começou com a Primeira Guerra Mundial, é o período do imperialismo, da quietude
quietude estagnante na Europa e dos acontecimentos empolgantes na África e na Ásia. O início do século XX ele é marcado por uma, como é que eu posso dizer, paz armada. Os países diplomaticamente estavam em paz, mas existiam diversas rivalidades entre a Alemanha e a Inglaterra pela hegemonia mundial, entre a Alemanha e a França por conta da Guerra Franco-Prussiana, né, o famoso revanchismo francês. Você tem uma rivalidade entre os países que foram pioneiros na Revolução Industrial, Inglaterra e França versus Alemanha e Itália, os retardatários. Tá? Você tem uma rivalidade entre o Império Austro-Húngaro e o Império Russo, que brigavam pelo território da região dos Balcãs, né? Saída para o mar, que era o que representava para a Rússia. Então os países estavam diplomaticamente em paz, não existia uma quietude, né? Em contrapartida, você tinha a corrida imperialista, né? A busca por matéria-prima e mercado consumidor na África e na Ásia, que recebe o nome de corrida imperialista ou neocolonialismo. E é o que ele está dizendo aí, que era empolgante. Tá? Gostaria de enfatizar que essa disputa ela vai realmente ficar extremamente acirrada, né? E essas disputas territoriais, essas disputas acirradíssimas vão contribuir para a ruptura dessa paz, dessa quietude estagnante em 1914, que é quando explode a Primeira Guerra Mundial, né? O estopim da Primeira Guerra é a morte do Francisco Ferdinando, arquiduque do Império Austro-Húngaro, príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro. Tá? Então, meio que a resposta já está quase que dada, né? O processo histórico citado contribui para a eclosão da Primeira Grande Guerra, na medida em que... Ah, mano, fala sério. Teoria socialista, meu irmão, tá de brincadeira. Superou crises econômicas. Não tem nada a ver com religião. Conteve sentimentos xenófobos. Não. Letra B de bosta é nossa alternativa correta. Entenda como você quiser. Próxima. William James Herschel, coletor do governo inglês, iniciou na Índia seus estudos sobre as impressões digitais. Essa questão é foda, mano. Mano do céu, que questão top. William James Herschel, coletor do governo inglês, iniciou na Índia seus estudos sobre as impressões digitais que firmavam com o governo. Gostaria de deixar claro que a Índia naquela época não é a Índia hoje. A Índia naquela época é um sudeste asiático quase que todo. É o que hoje é a Índia, é o que hoje é o Paquistão, região da Caxemira, o Sri Lanka, certo? Muito bem. Continuando. Essas impressões serviam de assinatura. Aplicou-as então aos registros de falecimentos e usou esse processo nas prisões inglesas, na Índia, para reconhecimento dos fugitivos. Henry Faulds, outro inglês, médico do hospital em Tóquio não era território inglês, contribuiu para o estudo da datiloscopia, ou seja, das digitais, examinando impressões digitais em peças de cerâmica pré-histórica japonesa, previu a possibilidade de se descobrir um criminoso pela identificação das linhas papilares e preconizou uma técnica para a tomada de impressões digitais, utilizando-se de uma placa de estanho e de tinta de imprensa. Que tipo de relação orientava os esforços que levaram à descoberta das impressões digitais pelos ingleses e posteriormente a sua utilização nos países asiáticos? Engraçado é que a gente precisa entender que tudo isso está intimamente relacionado a um processo de dominação, cara.
dominação. Então a nossa alternativa hoje gira em torno de dominação ou de controle. Mas vamos lá, de fraternidade, já que ambos visavam os mesmos fins, ou seja, autenticar contratos. Olha que legal. Vou assinar contrato digital. Ah, tem a digital, é autêntico. Letra B, de dominação, já que os nativos puderam identificar os ingleses falecidos com mais facilidade. Não tem a ver com isso. De controle cultural, já que Foldes usou a técnica para libertar os detidos nas prisões japonesas. Tá de brinks, mano. Letra D, de colonizador, colonizado, já que na Índia a invenção foi usada em favor dos interesses da coroa portuguesa. A relação de colonizador e colonizado é uma relação de dominação. Pensou que era a letra B só porque eu falei dominação, não foi? Letra D, de doutrinação e de dominação, é nossa resposta correta. Pega a visão. Pegue a visão. Sabe qual é a visão que você tem que pegar? Dá o like logo nessa live, para começo de conversa, tá? Se você não se inscreveu no canal, se inscreva. Eu já tô furioso aqui. Outra coisa. Vamos comprar o seu ingresso, que é uma pulseirinha maravilhosa, para o Cine Oxumanas. Você precisa ser bem orientado para poder economizar tempo, para poder ser mais efetivo, para poder estudar da maneira correta, para poder evitar vacilo. Gente. Minha gente. Ai, rapaz, esse ar-condicionadozinho aqui nas minhas costas é brincadeira não. Ai, meu Deus do céu. Eu não gosto da aula de casaco. Me dá um sono danado. Esse casaco da vaquinha mocó que eu adorei. Presente de uma maravilhosa. Vamos lá. No início do século XIX, o naturalista alemão Carl von Martius esteve no Brasil em missão científica para fazer observações sobre a flora e a fauna nativas e sobre a sociedade indígena. Referindo-se ao indígena, ele afirmou: quando é europeu falando de nativo, normalmente gira em torno de um etnocentrismozinho aí. Por quê? Né? Mas vamos ver. Olha só. Permanecendo em grau inferior da humanidade, moralmente ainda na infância, a civilização não o altera, nenhum exemplo o excita e nada o impulsiona para um nobre desenvolvimento progressivo. Já cagou. Visão totalmente preconceituosa, intolerante, etnocêntrica, eurocêntrica. Esse estranho e inexplicável estado do indígena americano até o presente tem feito fracassarem todas as tentativas para conciliá-lo inteiramente com a Europa vencedora e torná-lo um cidadão satisfeito e feliz. Ou seja, a felicidade para ele é o nativo que foi dominado ser incorporado e conciliado com os interesses europeus. Mas tá de brincadeira mesmo esse cara, né? São palhaço, cara. São palhaço. Esse Calvo Márcio é um palhaço. E eu fico me mexendo assim porque eu fico copiando as técnicas de uma mundiça que eu encontro pela rua. Que fala assim. Você conhece alguém que fala assim? Me diga. Você conhece alguém que fala assim? É porque não tem gente que fala assim, né? Assim, diga isso, né? Você conhece alguém. Às vezes até a família da gente fala assim. Ô, mundiça. Voltando para a questão. Com base nessa descrição, conclui-se
que o naturalista von Martius apoiava a independência do Novo Mundo, acreditando que os índios, diferentemente do que fazia a missão europeia, respeitavam a flora e a fauna do país. Não, cara, pelo amor de Deus. Talvez a B, começa assim. Discriminavam preconceituosamente as populações originárias da América e advogava o extermínio dos índios. Também não é tanto, tá? Não. Extermínio não. Advogava o extermínio, não, tá? Talvez se o extermínio acontecesse, ele também não ligasse. Mas advogar o extermínio, não. Letra C. Defendia uma posição progressista para o século XIX, de tornar o indígena cidadão satisfeito e feliz. Não, nada a ver. Não é porque está no século XIX que, né, isso é progressista, não. Letra D. Procurava impedir o processo de aculturação, ao descrever cientificamente a cultura das populações originárias da América. Também não. Só sobra a letra A. Desvalorizava os patrimônios étnicos, sim, e culturais, sim, das sociedades indígenas e reforçava a missão civilizadora europeia, típica do século XIX, ali dentro do contexto do darwinismo, do evolucionismo social. Pegou a visão? É nós, estamos juntos, não esquece. A próxima questão fala sobre a famosa, famigerada partilha da África, que acontece na Conferência de Berlim, em 1884, né, onde a divisão do continente europeu vai acontecer, ou do continente africano vai acontecer, sem levar em consideração fatores culturais, étnicos, rivalidades tribais e etc, né? Covardia, meu irmão. Olha só, abre aspas. Você, aluno que está assistindo essa live, é o que está no texto aí. Ó, quarta questão, abre aspas. Você, aluno que está de frente para o computador ou para o celular assistindo essa live, tem quase que uma obrigação moral de se inscrever e comprar o ingresso do Cine Oxumanos. Pegou a visão? Vamos para a questão de verdade agora. O continente africano, em seu conjunto, apresenta 44% de suas fronteiras apoiadas em meridianos e paralelos, 30% por linhas retas e arqueadas, e apenas 26% se referem a limites naturais, que geralmente coincidem com os de locais de habitação dos grupos étnicos. Diferente do continente americano, onde quase que a totalidade das fronteiras obedecem aos limites naturais, a África apresenta as características citadas em virtude principalmente... Gente, a gente sabe que tudo isso tem a ver com os interesses das nações que dominaram o continente africano. Então, letra A, da sua recente demarcação, que contou com térmicas cartográficas antes desconhecidas. Tá doido, A letra B diz, dos interesses de países europeus preocupados com a partilha dos seus recursos naturais. Perfeito, cara. Foi um acordo que acontece em Berlim. O que eu gostaria de deixar claro para você que vai fazer Enem em vestibulares? Quando a Primeira Guerra Mundial... Presta atenção no que eu vou dizer agora. Presta atenção no que eu vou dizer agora, viu? Quarta questão, letra B, viu? Quarta questão, letra B. Deixa eu já botar na tela cheia aqui. Presta atenção no que eu vou lhe dizer. Quando a Primeira Guerra Mundial ela acontece... Pouca luz. Luz. Quando a Primeira Guerra Mundial ela acontece, os países europeus estão controlando o continente africano e o continente asiático. Pegou? Quando a crise de 29 acontece e afeta o continente europeu, a Europa tem controle sobre a África e a Ásia. Quando Hitler, em 39, invade a Polônia, iniciando então a Segunda Guerra Mundial, e toda a Segunda Guerra Mundial ela acontece até em 1945, o continente europeu tem controle sobre o continente africano e asiático. Ou seja, o neocolonialismo ele estava em vigor durante toda a primeira metade do século XX, cara. Aonde eu quero chegar com isso? Você não pode esquecer disso, tá?
porque na sua cabeça as coisas vão se encaixando, porque às vezes a gente passa o assunto, tá? Passou o assunto capítulo 9, passou neocolonialismo, aí você esquece. Não, enquanto as coisas estão acontecendo na Europa, esses países europeus têm controle sobre o continente africano e asiático, pegou? Outra coisa, tá, gente? Preste muita atenção. Quando a gente fala de Segunda Guerra Mundial, se construiu a ideia de que o eixo Roma-Berlim-Tóquio é o eixo do mal. E é mesmo. Campos de concentração, o Holocausto, é o mal mesmo. É o mal. O mal. Tudo bem. Mas isso não significa dizer que o outro lado que está lutando contra esse mal é o bem absoluto. Arcanjo Miguel versus Lúcifer. Não, tá? Você precisa ter em mente que a Inglaterra, que está do lado dos Estados Unidos, que está do lado da França, é a mesma Inglaterra do apartheid na África do Sul. Então não tem bonzinho, não. Não tem, os países do bem, a Inglaterra e a França. Lado do mal, a Alemanha. Não, cara, para com isso. As potências europeias se utilizaram de territórios alheios para poder garantir os seus interesses econômicos, subjugando populações nativas, como a professora diz, autóctones, sem se preocupar com nada. A gente precisa levar em consideração que o capitalismo se desenvolveu aceleradamente no epicentro, mas aonde tem muito luxo, é porque em algum lugar se fez muito lixo. Então é isso, meus anjos. Muito obrigado pela participação de vocês. Muito obrigado em mais uma live. Me desculpe a canseira. Reta final realmente é complicadíssimo. Mas como eu prometo sempre, como eu falo em sala de aula e como falo nas minhas postagens, é o meu maior desafio dar o meu melhor, seja a primeira aula ou a última do dia. Eu sempre tento entregar o máximo que eu posso. Mas quem foi meu aluno na escola sabe que tem horas que eu chego cansado, que eu sento, a gente faz atividade, eu respiro, eu tomo água, tá? Mas também quando eu me levanto para poder explicar e faço anotação no quadro, não tem quem me segura, eu cuspo todo mundo na frente, eu subo nas cadeiras, eu me penduro no data show, eu faço paródia, eu faço diaba 4. E agora com Oxumanas, meu irmão, nós estaremos nesse domingo em Maceió, capital de Alagoas. Estaremos lá com aulão, tá? Segue a gente nas redes sociais para mais novidades. O Oxumanas está crescendo, meu irmão. Você não sabe o quanto. Tu ainda não foi embora não, foi? Tu vai ficar aqui conversando comigo, hein? É que o cachê do pai vale um HB20. Patek Felipe até Christian Dior. Olha. Pessoal, muito obrigado pela participação de todos, pela paciência para aguentar as minhas liseiras. Mas eu sou assim, é nóis, tamo junto. Beijinho no coração. Se puder, dá aquela moral nas redes sociais. Se quiser também, se não quiser, a gente tá aqui do mesmo jeito, amando e fazendo o que a gente gosta, tá? É nóis, tamo junto, valeu!